Recebi o diagnóstico de isca e todas as minhas esperanças de engravidar foram por água abaixo. Bem, atendo muitos pacientes, muitos casais que desejam chegar ao tão sonhado positivo, termo utilizado na área da fertilidade, que é o teste de gravidez positivo para gestação, obviamente. Porém, ao ter uma certa dificuldade nesse processo de chegar de fato à concepção, começam esses casais, ou só a mulher ou só o homem, do casal, a buscar grandes possibilidades de entender o que está acontecendo. E muitas vezes, depois de fazer alguns exames, alguns profissionais viram para essas pessoas e falaram: olha, os exames que nós fizemos até agora, todos deram normais e vocês não conseguem engravidar, então vocês possuem isca, infertilidade sem causa aparente. É o que significa esse termo abreviado, infertilidade sem causa aparente. E isso é muito triste porque essas pessoas então ficam sem saber o que fazer e aparentemente a única solução vendida para esses casais é a reprodução humana. Só que, infelizmente, muitos casais não têm condições financeiras de poder arcar um tratamento na área da reprodução humana. Omar, você é contra a reprodução humana? De jeito nenhum. Ela, inclusive, está aí para poder facilitar, diante de alguns quadros de infertilidade, trazer a possibilidade de uma gestação. Mas se eu tenho uma infertilidade sem causa aparente, por que naturalmente eu não engravido e por que na reprodução eu engravidaria? Se a minha infertilidade ela não é explicada, a reprodução humana vai pegar o óvulo espermatozoide, vai fecundar um com o outro para formar um embrião. Depois de formado o embrião, transfere ele para o corpo da mulher. Tá, pulou um processo. Não significa que foi o tratamento para que desse certo. Então, eu trago as boas novas, que isca normalmente é um processo de infertilidade mal investigado, mal rastreado. O que hoje nós temos de exames para poder realizar no homem e na mulher, para poder acabar de uma vez por todas com essa questão de isca, nós às vezes perdemos as contas, às vezes é tanto exame que chega a ser muito cansativo esse rastreamento, mas que dificilmente passa algum diagnóstico de isca que realmente é isca. Eu até então, nos últimos 6 anos, eu nunca mais vi algo sobre isca, pelo menos na minha prática clínica. Uma das frases que eu mais escuto em consultório: já fiz todos os exames e tá tudo normal. É sempre assim. Olha, Omar, estou vindo aqui em você porque indicaram, você é um nutricionista que também atende na área da fertilidade, tem um conhecimento bem amplo, e falaram que se eu não conseguir aqui com a nutrição, já era. E aí eu começo a perguntar a respeito de exames, o que já fez, como foi feito, e impressionante que o rastreamento na área da fertilidade, principalmente do lado feminino, na mulher, não se faz em 30% dessa investigação. E muitas vezes feita de maneira errada. Exemplo, quando eu quero entender se uma mulher porta alguma doença no aparelho reprodutor, que seja endometriose, que seja adenomiose, que é endometriose no músculo uterino, que é o endometrioma, que é endometriose no ovário, pólipo, mioma, cisto, sinéquia, que é uma cicatriz no aparelho reprodutor, possivelmente por traumas, por cirurgias passadas ou até mesmo por questões gestacionais anteriores, nós precisamos fazer transvaginal com preparo intestinal. Basicamente, nenhuma paciente faz esse exame quando ela chega aqui no consultório. E a limpeza intestinal consiste, obviamente, em limpar o intestino para que na saída do bolo fecal o aparelho reprodutor e o sistema digestório está aqui embaixo. Se eu faço a limpeza do meu intestino, é como se eu deixasse o fundo da imagem branca para que na hora que o médico faça a introdução do ultrassom, consiga visualizar lesõezinhas que são escurecidas, são pretinhas. E o bolo fecal no intestino deixa a imagem preta. Como identificar? Algumas alterações estruturais têm como ser vista numa transvaginal convencional. A maioria das lesões endometriais, por exemplo, não se vê na transvaginal convencional. E que aí sim, só através dessa transvaginal que será visualizada as lesões endometrióticas. Caso contrário, pode estar passando despercebido o diagnóstico de uma doença que pode levar a mulher à infertilidade, sendo uma das doenças mais comuns em mulheres em idade reprodutiva que poderia levar à infertilidade.
Só de portar a endometriose você reduz 5% de chance de conseguir uma gravidez. Tirando a transvaginal com preparo intestinal e a histerosalpingografia, que são exames de imagem, caso seja necessário um exame mais aprofundado, que inclusive é considerado como padrão ouro de investigação de alterações do aparelho reprodutor da mulher, existe a esteroscopia. E é um exame no qual a mulher tem que ir para um centro cirúrgico, vai ser sedada e ali vai ser realizado o exame. É basicamente como se fosse uma endoscopia digestiva. Vamos para a clínica, somos sedados, faz o exame e aí lá faz biópsia para poder identificar possíveis processos, no caso do estômago, né? Para ver se tem H. pylori, para ver se tem alguma lesão mais séria, assim como na esteroscopia se faz biópsia do endométrio para poder saber se tem endometrite, que é um processo inflamatório que poucas pessoas rastreiam, pesquisam, para ver se tem alguma alteração imunológica das células NK que poderiam favorecer, mas ao mesmo tempo também desfavorecer o processo de implantação do embrião. Tirando esses 3 exames de imagem, vamos para os exames de sangue. Essa paciente já realmente fez o exame para identificar os níveis de estradiol no terceiro dia da fase do ciclo menstrual? Foi feito no terceiro dia, porque eu vejo muitos exames sendo realizados fora do time, do tempo específico do ciclo menstrual da mulher para identificar se esses níveis estão realmente bons, inclusive para uma possível gestação. Os níveis de progesterona foram identificados na fase lútea, que tem que ser entre o 18º e 22º dia do ciclo menstrual, caso a mulher tenha um ciclo menstrual de 28 a 30 dias. Já foi feito o exame de hormônio antimuleriano para identificar possível qualidade dos ovócitos e quantidade de possíveis folículos que gerariam ovócitos, que tem que ser realizado também no começo do ciclo e não em outro período. Será que foi feita a contagem de folículos antraz, conhecido também como os folículos que vão dar a capacidade de se desenvolver, inclusive padrão ouro para poder diagnosticar a reserva ovariana? Foi identificado se a espessura endometrial está correta? Identificado, caso seja necessário, fazer um exame de estradiol ou de progesterona de forma seriada, coletando dia sim, dia não? E se essa paciente tiver histórico de perda gestacional, ou até mesmo sem perda gestacional, será que poderia haver as chances de um quadro de trombofilia, alterações hematológicas que também podem se dar por ordem imunológicas, que fazem com que o embrião não consiga se implantar e se desenvolver, e essa gestação ir adiante? Nós hoje temos a trombofilia adquirida, que são alterações a nível de sangue e a nível imunológicos que poderiam não favorecer um desfecho positivo para a gestação e adquirido ao longo do tempo por estilo de vida, os hábitos que foram tomados, possíveis doenças que infelizmente veio a contrair ao longo da vida. São tantas variáveis que até fazer tudo isso, além de levar tempo e muitas vezes investimento, porque muitos exames podem não ter cobertura dos planos de saúde, mas que podem ser a resposta para um possível quadro de infertilidade que está sendo passado por um casal. Todos esses exames eu falei no caso da mulher e que tiveram, infelizmente, o desfecho de isca. O homem já fez ultrassom da bolsa escrotal, já fez o Doppler para ver se tem problemas relacionados à varicocele, já fez espermograma convencional, já fez fragmentação do DNA espermático, que é uma alteração que pode conter de forma genética, vamos dizer dessa maneira. O termo ideal não é genética, é como se a integridade do DNA do espermatozoide não estivesse adequada. E ele pode ter, inclusive, formato certinho, comportamento bonitinho, mas pode ter essa alteração lá dentro. Será que já foi feito o ASA, que é a análise seminal avançada, que nós conseguimos entender como é que está a saúde das vesículas seminais, como é que está a saúde da próstata, como é que está a saúde do epidídimo, como é que está a saúde do testículo, como é que está os processos genéticos de fabricação espermática, será que tem alguma infecção sexualmente transmissível e que é capaz de ser visto ali nesse exame, né? Tem uma área de imunologia nesse exame. Então, olha só que até para o homem não é tão simples como falam por aí, é só fazer um espermograma e tá tudo certo. 50% da infertilidade hoje no mundo é causa masculina e 50% feminina. As causas estão divididas.
existe uma certa complexidade de entender o aparelho reprodutor genito-urinário do homem. Não é tão simples quanto se pensa. É mais simples que o da mulher. Fatídico, começando pela ideia de que o aparelho reprodutor da mulher é interno, do homem é externo. Então, a complexidade de investigação entre o homem e a mulher já começa, inclusive, por aí, pela disposição anatômica do aparelho reprodutor. E homem, ele não é cíclico, hormonalmente falando. As mulheres são, e um aparelho reprodutor que responde a cada fase do ciclo hormonal da mulher. Então, isso traz a complexidade, obviamente, muito maior do rastreamento para a mulher quanto para o homem. Mas esse negócio de falar que só espermograma para o homem já é o suficiente, isso é, como dizia minha mãe quando ela fica irritada, é a maior patifaria que pode existir. E realmente, não é apenas esse exame. E homem tem que fazer exame de sangue para verificar níveis hormonais também. Então, se você está tentando engravidar e recebeu esse diagnóstico de isca, não desanimem. Procurem bons profissionais que façam um rastreamento adequado para entender o que está te levando à infertilidade e assim que descoberto e possivelmente tratado, em breve você terá o seu tão sonhado positivo. Então, não esqueça de curtir esse vídeo, já se inscreva no canal e compartilhe para aquela pessoa tão amada que você conhece que está tentando engravidar.